Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é o vídeo 481. Eu levantei o bracinho porque tá o meu, a minha ficha tá acima assim. E eu aqui sou daquele jeitão mesmo que você me conhece, né? Então, acho que muitas pessoas já me conhecem, sabem como que eu sou, né? A gente não edita de vídeo nenhum, é tudo natural. Como eu sou uma pessoa natural, né? Que procuro respeitar todo mundo. Então, contando a história daqui com relação à princesa Lady Di, Diane, a princesa, né? Então, Madre Teresa de Calcutá disse a Lady Di: não se preocupe, você retornará ao seio da tua família lá na terra, através do teu filho, o príncipe William. Gente, isso que eu vou dizer para você aqui, se fosse um bambambam da vez, eu dava um bode. Mas como os zero da esquerda não estão nem aí, né? Ninguém se preocupa. É mais um doido. Eu vou retornar? Sim. E qual vai ser meu nome lá dessa vez, agora na próxima encarnação? Princesa Charlotte. Princesa Charlotte é a reencarnação da Lady Di. Essa princesa vai reformar tudo que tem que ser reformado. Se você tiver oportunidade, você vai ver. Então, nós entendemos que a verdadeira história é a deturpação das leis de Deus, porque existiu duas leis naquela época. Uma de natureza divina e outra de natureza do clero, das religiões, dos hebreus, dos líderes. Porque essa dava mais dinheiro, essa travava mais as pessoas à liderança. Essa outra não servia tanto. E essa outra era a que proporcionava aos seres a evolução. Olha só para você ver. Deve-se, além disso, notar que o termo hebreu Nahash, traduzido por serpente, vem da raiz Nahash, que significa fazer encantamento, adivinhar as coisas, ocultar, podendo, pois, significar encantador, adivinho. Com essas acepções, ele é um contratado da própria Gênese. Você observa que esse encantamento tem a ver com o magnetismo de cada indivíduo que é portador de faculdades mediúnicas mais ostensivas, o que naquela época existia muito. A propósito da taça de José, mandou esconder no saco de Benjamim. A taça que roubastes é a que meu senhor bebe e de que serve para adivinhar Nahash. Ignoras que não há quem me iguale na ciência de adivinhar Nahash? No livro número 23, não há encantamento Nahash em Jacó,
nem adivinhos de Israel, daí o haver a palavra Nahash, tomado também o significado de serpente, réptil, que os encantadores tinham a pretensão de encantar ou de que se serviam em seus encantamentos. Só que nós temos que entender que esses encantamentos, essas serpentes, era nada mais, nada menos que o símbolo do mal presente, fluente na mente de muitas pessoas influenciadas pelas trevas a desviar as pessoas que se encontravam com o Cristo. Ou melhor, que se encontravam de acordo com as leis de Deus, porque naquela época não existia o Cristo ainda. Naquela época era Moisés. Né? Depois de certos anos é que veio o Cristo, anunciado inclusive pelos profetas, né? Então, mas já existia os espíritos das trevas, os espíritos malignos que inspiravam aqueles portadores de sensibilidades quando eles cediam através da vulnerabilidade, aquela vulnerabilidade levavam eles a um estado de fraqueza e eles cediam, é óbvio, né? Então, daí o haver a palavra Nahash tomar também a significação de serpente, réptil, que os encantadores tinham a pretensão de encantar ou de que se serviam em seus encantamentos. A palavra Nahash só foi traduzida por serpente na versão dos 70, os quais, segundo Hudson, corromperam o texto hebreu em muitos lugares. Versão essa escrita em grego no segundo século da era cristã. Então, olha só na segunda era cristã, as suas inexatidões resultaram, sem dúvida, das modificações que a limpeza hebraica sofreram no intervalo transcorrido, porque o hebreu do tempo de Moisés era uma língua morta que diferia do hebreu vulgar, tanto quanto o grego antigo e o árabe literário diferem do grego e do árabe moderno. É, pois, provável que Moisés tenha apresentado como sedutor da mulher o desejo de conhecer as coisas ocultas, suscitado pelo espírito de adivinhação, o que concorda com o sentido primitivo da palavra Nahash, adivinhar. E por outro lado, com estas palavras, Deus sabe que logo que houverdes comido desse fruto, vosso olho se abrirão e sereis como deuses. Ela, a mulher, viu que era cobiçável a árvore para compreender l'esquil e tomou do seu fruto. Não se deve esquecer que Moisés queria proscrever de entre os hebreus a arte da adivinhação praticada pelos egípcios, como prova o haver proibido que aquele que interrogasse os mortos e os espíritos, Pitom, o céu e o inferno, segundo o Espiritismo, capítulo 12. Tá vendo só?
Então, existia conhecimentos que as trevas elas faziam de tudo para que muitos seres não a adquirissem. Porque adquirindo, obviamente, aqueles seres colocam em risco as leis ali que conduz à porta larga. A passagem que se diz: o Senhor passeava pelo jardim à tarde, quando se levanta vento brando, é uma imagem ingênua e um tanto pueril que a crítica não deixou de assinalar. Mas nada tem que surpreenda se nos reportarmos a ideia que os hebreus dos tempos primitivos faziam de Deus para aquelas inteligências frustras, incapaz de conceber abstração. Deus havia de ter uma forma concreta, e eles tudo referiam à humanidade como o único ponto que conheciam. Moisés, por isso, lhes falava como a criança, por meio de imagens sensíveis, no caso de que se trata, tem de personificar a potência. Tá vendo só? É aquilo que nós comentamos já nas páginas anteriores. Soberana como os pagãos personificavam em figuras alegóricas as virtudes, os vícios e as ideias abstratas, mais tarde os homens despojaram da forma a ideia do mesmo modo que a criança tomada adulta procura o sentido moral dos contos com que a acalentaram. Deve-se, portanto, considerar essa passagem como uma alegoria, figurando a divindade a viajar em pessoa os objetos da sua criação. O grande rabino Yogi a traduziu assim: eles ouviram a voz do eterno Deus percorrendo o jardim do lado de onde vem o dia. Se a falta de Adão constitui literalmente em ter comigo um fruto, ela não poderia, incontestavelmente pela sua natureza quase pueril, justificar o rigor com que foi punida. Não se poderia tampouco admitir racionalmente que o fato seja qualquer ou supõe, se o fosse, teríamos Deus considerado o irremissível crime a condenar a sua própria obra, pois que ele criara o homem para a propagação. Se Adão houvesse entendido assim a proibição de tocar no fruto da árvore e com ela se houvesse conformado escrupulosamente, onde estaria a humanidade? E que teria sido feito dos desígnios do Criador? Deus não criará Adão e Eva para ficarem só na terra. A prova disso está nas próprias palavras que lhes dirige logo depois de os ter formado, quando eles ainda estavam no paraíso terrestre. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a ao vosso domínio. Gênesis 1:28. Uma vez que a multiplicação era lei já no paraíso terrenal, a expulsão deles daí não pôde ter tido como causa o fato suposto. O que deu
O que deu crédito a essa suposição foi o sentimento de vergonha que Adão e Eva manifestaram então o olhar de Deus e que os levou a se ocultarem. Mas essa própria vergonha é uma figura, por comparação, simboliza a confusão que todo culpado experimenta em presença de quem foi ele ofendido. Qual então, em definitiva, a falta tão grande que mereceu acarretar a reprovação perpétua de todos os descendentes daquele que a cometeu? Caim, o fratricida, não foi traído tão severamente. Nenhum teólogo pôde definir logicamente porque todos apegados à letra geraram dentro de um círculo vicioso, todos apegados a uma letra. Sabemos hoje que essa falta não é um ato isolado, pessoal de um indivíduo, mas que compreende sob um único fato alegórico o conjunto das prevaricações de que a humanidade da Terra, ainda imperfeita, pode tornar-se culpada e que se consumem nisto, infração da lei de Deus. Eis porque a falta do primeiro homem, simbolizando a humanidade, tem por símbolo um ato de desobediência. Dizendo a Adão que ele tiraria da terra a alimentação com o suor de seu rosto, Deus simboliza a obrigação do trabalho. Mas porque fez o trabalho uma punição? Que seria da inteligência do homem se ele não a desenvolvesse pelo trabalho? Que seria da terra se não fosse fecundada, transformada, semeada pelo trabalho inteligente do homem? Que seria da terra? Que seria de nós? Se o agronegócio, se os agricultores, se a biodiversidade, né, não agisse lá no campo. Ora, a ociosidade, usando esse termo simbólico, é que é um pecado. A ociosidade é que é um pecado. O trabalho faz parte da lei do progresso. Assim ensina a doutrina dos espíritos. E eu jamais abjurarei a esse fato. Lá está dito, Gênesis 2, 5 e 7. O Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia nela homens que a cultivasse. O Senhor formou, então, do limo da terra o homem. Essa palavra, aproximada dessas outras, enchei a terra, prova que o homem, desde a sua origem, estava destinado a ocupar toda a terra e a cultivá-la. Assim como ao demais, que o paraíso não era um lugar circunscrito a um culto do globo. Se a cultura da terra houvesse de ser uma consequência da falta de Adão, seguir-se-ia que, se Adão não tivesse pecado, a terra permaneceria inculta e os desígnios de Deus não se teriam cumprido. Tá vendo só? É muito interessante o estudo. O estudo é muito interessante, né? Então, porque disse ele à mulher que, em consequência de haver cometido a falta, pariria com dor? Por quê? Deus disse que a mulher ia parir com dor. Será? Como pode a dor do parto ser um castigo? Quando é um efeito do organismo e quando está provado,
fisiologicamente que é uma necessidade. Como pode ser punição uma coisa que se produz segundo as leis da natureza? É o que os teólogos absolutamente ainda não explicaram e que não poderão explicar enquanto não abandonarem o ponto de vista em que se colocaram. Entretanto, podem justificar se aquelas palavras que parecem tão contraditórias. Eles procuram justificar, mas eles não conseguem provar. Notemos antes de tudo que se no momento de serem criados os dois, as almas de Adão e Eva, tivesse vindo do nada. Como ainda se ensina, eles haviam de ser bisonhos em todas as coisas, havia, pois, de ignorar o que é morrer, estando sós na terra, como estavam enquanto viveram no paraíso, né? Não tinham assistido à morte de ninguém. Como então teriam podido compreender em que consistia a ameaça de morte que Deus lhe fazia? Como teria Eva podido compreender que parir com dor seria uma punição, visto que, tendo acabado de nascer para a vida, ela jamais tivera filhos e era a única mulher existente no mundo? Olha, ela tinha sido criada por Deus. Vamos entrar na mitologia, né? Porque você sabe que isso aqui é mitologia. Ela não tinha existido na pré-existência. Então ela não sabia o que era dor e o que não era. Ela não sabia o que era parto, rompimento, né? Da placenta e tudo mais. Então Deus já a acusou. De agora em diante você vai sofrer a dor do parto. Nenhum sentido, portanto, deveria ter para Adão e Eva as palavras de Deus, mal surgido do nada. Eles não podiam saber como nem por que haviam surgido dali. Não podiam compreender nem o Criador, nem o motivo da proibição que lhes era feita, sem nenhuma experiência das condições da vida. Pecaram como crianças que agem sem discernimento, o que ainda mais incompreensível torna a terrível responsabilidade que Deus fez pesar sobre eles e sobre a humanidade inteira. Ora, eles não sabiam de nada. Então, como que você vai acusar alguém se ele nunca praticou, ele não tem conhecimento daquilo? Né? Eu vou te prender porque você cometeu o crime que não podia cometer. Mas eu não sabia que era crime, senhor. Mas era crime. Mas ninguém me disse que era crime, senhor. Mas você incorreu contra as leis de Deus. Entretanto, o que constitui para a teologia um beco sem saída, o Espiritismo o explica sem dificuldades e de maneira racional. Então é aquilo que nós dissemos. Eu não sei se ao chegar no final nós vamos voltar nesse capítulo, nesse tema, a ler novamente e esclarecer novamente. Vamos ver o que o Val vai dizer. Porque o que os teólogos têm batido numa tecla e não têm conseguido solucionar esses problemas até o ano de 2023, o Espiritismo já nos esclarece desde o ano de 1857. Eu creio que o orgulho e a ignorância dos teólogos e dos sistemas vinculados à teologia é que não tem permitido que eles abracem as 5 obras básicas da doutrina e encontrem eles mesmos
na doutrina dos espíritos o que até hoje para eles ainda não foi solucionado, né? Então, nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia, né?